Um país tem a chave do poder mundial no século XXI. Estamos falando da Turquia, um país que no século XXI vem se tornando aquele que tem a política externa mais complexa e a política externa mais desafiadora entre todos os países do mundo inteiro. Fique comigo nesse vídeo para você entender como que a Turquia está agindo nesse complexo jogo de relações internacionais e de geopolítica tão desafiador e tão cheio de nuances dentro do cenário internacional. Meu nome é Rodrigo Miller do Vale, eu sou professor de Geopolítica e de Relações Internacionais. Bom, para que a gente possa começar a falar da Turquia, a gente precisa entender que ela, nos últimos anos, ela vem ganhando uma importância muito relevante no cenário das relações internacionais por diversas razões, mas a gente pode citar algumas aqui para já posicionar o entendimento. Em primeiro lugar, a guerra da Ucrânia, ela gerou grandes atenções para a política externa turca. A guerra civil na Síria também gerou muitas atenções para a Turquia, porque a Turquia tem uma posição bastante evidente dentro do conflito e nos últimos anos a Turquia vem se colocando cada vez mais como uma potência regional e com um desejo muito grande de se tornar um grande país, uma grande nação. Esse é o desejo de Recep Tayyip Erdogan, o presidente da Turquia, que vem governando o país desde pelo menos o início do século XXI, fazendo com que a Turquia experimente um grande tempo de poder com um partido apenas no poder, com apenas um presidente exercendo o poder executivo, e a gente vem percebendo isso. E o porquê que a Turquia é tão importante? Como que a gente pode entender este emaranhado, esse complexo jogo da Turquia dentro das relações internacionais? Bom, para a gente começar a fazer isso, para a gente começar a entender, a gente precisa entender a localização geográfica da Turquia. Então, se nós pegarmos um mapa, nós vamos observar que a Turquia está localizada na Península da Anatólia, que é uma península bastante grande na Ásia Menor, e ela tem uma importância estratégica muito grande. Por quê? Porque é nessa península que tem-se o encontro entre a Ásia e a Europa, entre o Ocidente e o Oriente, entre os grandes blocos civilizacionais que já foram formados ao longo da história. Para a gente pegar um pouco mais o recorte, a gente pode pegar a cidade de Istambul, que é uma das poucas cidades que está localizada em dois continentes. Existe uma grande parte da cidade que está localizada na Ásia e uma pequena porção da cidade que está localizada na Europa. E o que liga essa cidade é uma ponte que cruza todo o Estreito de Bósforo, um estreito que tem uma importância para a história muito grande. Além disso, a Turquia faz fronteira com a Síria, com o Irã, com o Iraque, faz fronteira com os países do Cáucaso. E para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a geopolítica daquela região, eu tenho um vídeo no meu canal que eu explico um pouco disso. Ela faz parte, ela tem as suas fronteiras também com a Grécia, com quem ela nutre uma rivalidade muito intensa, uma rivalidade histórica bastante evidente, e ela é banhada de um lado pelo Mar Mediterrâneo e pelo outro lado pelo Mar Negro. E se nós observarmos a posição estratégica da Turquia, o que nós vamos observar é que ela detém uma grande capacidade de controle de todo o fluxo de comércio que sai do Mar Negro para o Mediterrâneo e para o restante do mundo. Portanto, a gente está falando de um país que tem a capacidade de gerar uma grande pressão na Rússia, já que a Rússia não tem acesso aos mares quentes por conta da sua posição completamente localizada no norte. Temos a capacidade da Turquia de fazer com que os navios da OTAN tenham maior facilidade de penetrar no Mar Negro e assim colocar-se muito próximo da Rússia. Então a gente está falando de um país que é extremamente complexo, de um país que tem uma posição
privilegiadíssima dentro das relações internacionais. Além disso, a Turquia pode controlar o fluxo populacional das pessoas que estão saindo do Oriente Médio, da Ásia Menor e rumando até a Europa. Então, nós estamos falando aqui de um país que tem todas as capacidades de fazer com que aquela região do mundo e também o jogo da política das grandes nações a nível sistêmico, e nós nesse canal estamos discutindo essas mudanças da ordem internacional ao longo de todos os vídeos. Então a Turquia faz parte de um grande xadrez, de uma grande estratégia de como que a situação nas relações internacionais vai acontecer e como que elas vão se dar no século XXI. E o que a gente consegue observar é que a Turquia, ela possui três grandes eixos de política externa e de geopolítica que nós precisamos deter um pouco mais de atenção. O primeiro deles é o eixo das relações da Turquia com o Ocidente liberal, com essa visão mais ligada à OTAN, mais ligada à União Europeia, aos Estados Unidos. Uma outra vertente das relações e da inserção da Turquia nas relações internacionais tem a ver com a Rússia, um país importantíssimo das relações internacionais, um grande desafiador dessa ordem liberal internacional, e também os seus pares no Oriente Médio, como que se dá essa relação. Então, são três pilares que nós podemos colocar aqui, que são mais evidentes dentro do jogo das relações internacionais da Turquia. Vamos começar então por falar das relações da Turquia com o Ocidente, com a civilização ocidental. Para a gente fazer um recorte, essas relações elas começam a ter maior força e tem uma maior dinâmica a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque aquela região ela foi muito importante na Segunda Guerra Mundial. Foi ali que a Grã-Bretanha fez frente também ao exército da Alemanha, às potências do eixo, e a Turquia ela exerce um papel estratégico muito grande dentro do jogo da Guerra Fria. E o que estava acontecendo na Turquia no final da Segunda Guerra Mundial? Era governada por um governo que era pró-ocidental. Só que o que acaba acontecendo dentro da Turquia? Existe uma movimentação de comunistas liderado pela União Soviética que tenta fazer um golpe neste governo pró-ocidental, e a partir daqui este governo ele sabe que ele precisa de uma estratégia para fazer com que a Rússia não mais tenha ameaças a Ankara, que é a capital da Turquia. Portanto, no final da década de 40 e início da década de 50, com a criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, a Turquia ela pede adesão formal à aliança. E aqui a gente observa uma coisa interessante, que para a Turquia era necessário que a Rússia não tivesse poder e influência, e também para a Aliança Ocidental ter a Turquia dentro da sua esfera de influência é fundamental. Por quê? Porque uma das estratégias de longo prazo da política externa russa, da União Soviética também, a gente pode pôr assim, era sempre acessar os mares de água quente. Então, ao ter o controle dos estreitos de Bósforo e de Dardanelos, a OTAN fazia meio que uma estratégia de contenção. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal também falando sobre um longo telegrama, que era a estratégia dos Estados Unidos na Guerra Fria, que era essa ideia de conter os avanços da União Soviética. Então o que a gente pode observar aqui? Que as relações entre o Ocidente e a Turquia começam a ganhar bastante corpo nesse primeiro momento. Além disso, ainda no contexto de Guerra Fria, a gente pode perceber que a Turquia exerceu um papel muito importante para evitar aquilo que poderia ter sido uma terceira guerra mundial. Em 1962, com a crise dos mísseis de Cuba, por exemplo, o que a gente percebe é que a União Soviética colocando mísseis em Cuba e ali tendo a proximidade com os Estados Unidos da América, fazendo com que os Estados Unidos da América fossem evidentemente ameaçados
pelas forças militares da União Soviética, isso gerou uma questão de tensão muito grande no mundo. E como que foi resolvida essa questão dentro da forma diplomática? A OTAN e os Estados Unidos, eles tinham mísseis instalados na Turquia, e a Turquia, ela está muito próxima da Rússia, como eu estava apontando em relação à posição geopolítica dela. Então, o que a gente pode observar? Que uma das trocas foi o seguinte: a União Soviética desmontava os mísseis em Cuba e a Organização do Tratado do Atlântico Norte desmontava as suas bases de mísseis nucleares estratégicos de médio e pequeno alcance na Turquia. Então a gente vê que dentro da estratégia da Guerra Fria, ela exerceu um papel muito importante para evitar o conflito e para garantir uma certa estabilidade na ordem internacional. E esse é um ponto das relações muito interessante, porque nós estamos falando de um país que não tem as mesmas tradições, pelo menos nos tempos modernos e nos tempos contemporâneos, do que o Ocidente. Então a gente vê que essa relação de segurança é bastante interessante dentro do ponto de vista de uma estratégia que a Turquia concede algumas coisas para o Ocidente e o Ocidente concede algumas coisas para a Turquia, nesse sentido da segurança, essa firmeza contra a Rússia, essa firmeza contra a tentativa de proximidade da Rússia com esses países mais ligados ao Oriente Médio. Este é o primeiro aspecto dessa relação. E o segundo aspecto da relação da Turquia com o Ocidente, ela se dá basicamente com a União Europeia. Por quê? Porque um dos grandes desejos da política externa turca, pelo menos nos tempos contemporâneos, é fazer parte da União Europeia por algumas razões. Em primeiro lugar, porque ela vai ver todas as fronteiras sendo abertas, então os turcos não vão ter dificuldades de acessar todos os 27 países que compõem a União. É sabido que a grande parte da população muçulmana na Alemanha, cerca de 4 a 5 milhões de muçulmanos, é de origem turca, então a Turquia tem interesse em saber como que vai se dar as questões de imigração, como que a União Europeia vai lidar com todos esses muçulmanos dentro da Europa. Então a Turquia tem esse aspecto mais vinculado à etnia, à cultura. O outro aspecto fundamental que a gente pode ver dentro dessa capacidade dessa tentativa de aproximação é que a Turquia precisa de investimentos internacionais, ela precisa de empresas europeias e ela precisa de um tráfego mais facilitado dos seus produtos para o mercado europeu. E isso é um grande desejo da Turquia, porque se ela conseguir ter essa inserção dentro do mercado europeu, ela vai conseguir um dos seus objetivos, que é se tornar uma potência regional bastante evidente. E aqui a gente observa que esses são os objetivos. Só que, do outro lado, a União Europeia, ela vê a posição da Turquia com uma certa cautela. Por quê? Porque é um país evidentemente muçulmano, um país que detém uma grande força dentro do tabuleiro do Oriente Médio, e a gente pode observar que ao inserir um país que é verdadeiramente islâmico dentro da União Europeia, a visão liberal da União Europeia, aquela visão mais laicista, aquela visão que não tem como fundamento a religião, porque eles afastaram inclusive o cristianismo da política da Europa, então isso pode gerar um certo momento de tensão. E quando que a gente pode ver que essa relação ela realmente chegou a um momento de maior tensão, de maior conectividade? Com com as consequências, perdão, da guerra civil na Síria. Por quê? Quando eclodiu a guerra, lá na Síria, a guerra civil, cerca de 3 a 4 milhões de pessoas, de sírios, começaram a sair do país, foram até a Turquia, e da Turquia eles entravam pela Grécia e conseguiam ter acesso a toda a União Europeia. E aí o que acabou acontecendo?
o Recep Tayyip Erdogan, o presidente da Turquia, falou que ele não ia fechar as fronteiras, ia deixar as fronteiras abertas para que os muçulmanos pudessem, dentro de uma estratégia de dominação por demografia, conquistar partes importantes da Europa. Existe um vídeo meu aqui no meu canal também, que eu falo sobre o Islã, que eu dou uma visão geral a respeito de como funciona a geopolítica do Islã, e um dos instrumentos que o Islã utiliza é essa guerra demográfica para conseguir dominar aquelas populações que não são muçulmanas. E aí o que acaba acontecendo? A União Europeia fica bastante preocupada com isso e força o Recep Tayyip Erdogan a fechar as suas fronteiras. No entanto, isso não acaba acontecendo. Por quê? Porque o Erdogan, ele sabia que ele estava numa posição de maior vantagem, de maior barganha, e acaba por forçar uma negociação financeira com a União Europeia. E qual que era o acordo? E qual que foi o acordo fechado naquele momento? Que as fronteiras seriam fechadas, mas a União Europeia injetaria muito dinheiro na Turquia para poder lidar com todo esse caos populacional. Então, dentro desse acordo, aproximadamente 4 a 5 bilhões de dólares foram destinados para a Turquia para que essa posição fosse mantida. E esse dinheiro é muito importante para quê? Para sanar a balança de pagamentos da Turquia, que historicamente é sempre deficitária. Então a gente tem essa relação bastante complexa da Turquia com a União Europeia. E por fim, as questões mais atuais de como que a Turquia se relaciona com o Ocidente foi quando eclodiu a guerra da Ucrânia, e aí países que não faziam parte da Aliança Atlântica começaram a desejar entrar. É o caso da Finlândia e é o caso da Suécia. E esses dois países, eles quiseram entrar na aliança, pois viam uma ameaça muito grande de Moscou de invadir aqueles dois países e continuar com a política expansionista do Putin. A Finlândia não tem tanto problema assim em relação à Turquia, mas o grande problema da Turquia em relação a esses dois países é com a Suécia, porque existe uma quantidade muito grande de muçulmano também na Suécia. Só que este crescimento de muçulmanos na Suécia gerou na população sueca uma certa reação, um certo ponto de contraposição que muitos analistas vêm chamar de extrema-direita, quando na verdade são grupos que tentam restaurar os valores tradicionais da Suécia e sabem que a presença maciça de muçulmanos na Suécia é uma ameaça muito clara a esses valores. Então, o que acaba acontecendo? O Erdogan, ele pega e utiliza essa possibilidade da entrada da Suécia como uma barganha com a OTAN e com a União Europeia para conseguir cada vez mais acordos que sejam favoráveis. Então, ter maior capacidade de articulação militar junto com a OTAN e com os Estados Unidos principalmente, e também ter uma troca de equipamentos militares, ter acesso a materiais mais tecnológicos, mais efetivos. Tudo isso é muito importante dentro dessa relação. Então, o que a gente pode observar neste primeiro pilar é que as relações da Turquia com o Ocidente são verdadeiramente complexas. Então a gente tem esse primeiro aspecto que a Turquia precisa considerar quando ela está tentando se organizar nas suas relações internacionais. O segundo pilar que é de grande atenção para a política externa turca são as relações com a Rússia. E aqui a gente precisa entender como se dá essa relação e quais são os pontos e quais são os aspectos mais fundamentais desta relação tão difícil e tão complexa. Então o que acontece? Historicamente, a Turquia e a Rússia, elas estão em lados opostos. Elas não fazem parte de alianças comuns, e eles entraram em guerra desde o século XIX.
Só para vocês terem uma ideia, houve uma guerra muito conhecida no século XIX, chamada Guerra Russo-Turca, entre 1877 e 1878, que gerou uma grande confusão nos Balcãs, que é a região mais próxima na Europa em relação à Turquia, e com a vitória da Rússia contra a Turquia, a gente viu essa relação se estremecer. Na Primeira Guerra Mundial, a gente vê que que a Turquia estava do lado da Alemanha, dentro da Tríplice Aliança, já a Rússia estava ao lado da Tríplice Entente, que eram as duas grandes alianças militares formadas no âmbito da Primeira Guerra Mundial, estavam em lados opostos, porque a Turquia não queria que a Rússia tivesse muita força nos Balcãs. Por quê? Porque a Turquia, por conseguir invadir aquela região, ela começava a exercer um controle muito grande das populações eslavas. E como a Rússia é um país eslavo, ela queria defender essas populações, queria defender as tradições e os costumes dessas populações em relação ao islamismo turco. Então a gente vê que no final do século XIX e no início do século XX, essas relações elas foram bastante intensas. No final da Segunda Guerra Mundial, a tensão continua e eles também estão em lados opostos. Como eu estava dizendo, a Turquia ela se alia à OTAN e ela se coloca verdadeiramente contra a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então a gente vê que, historicamente, o sentimento turco, ele é anti-russo, ele é de colocar uma posição de bastante receio em relação à política que vai sendo estabelecida em Moscou, e Moscou quer ter influência na política turca e quer controlar aquela região pela sua visão de política externa de longo prazo, que é o controle dos estreitos de Bósforos e de Dardanelos. Então a gente percebe isso de maneira mais evidente, a gente percebe essas questões com bastante cuidado. E mais recentemente, o que a gente pode observar é que, por conta da guerra civil na Síria e por conta da guerra na Ucrânia, a Rússia e a Turquia também têm relações bastante tensas. Por quê? Porque a Rússia ela apoia com todas as forças o governo de Bashar al-Assad, o líder da Síria. Por quê? Porque a única base restante da Rússia fora do seu território contíguo, da sua zona territorial, é a base que fica exatamente no litoral da Síria. Então, a Rússia precisa garantir que Bashar al-Assad permaneça no poder. Já a posição da Turquia não é de estar ligado a Bashar al-Assad, porque Assad é um xiita e a Turquia tem a maior parte da sua população sunita. Então a gente vê que essa relação fica mais intensa quando a gente está tratando desse jogo no tabuleiro regional. E com a guerra da Ucrânia, quando ela eclode, as relações também ficam complexas. Por quê? Porque a Turquia fecha os estreitos de Bósforo e de Dardanelos para navios militares, então a Rússia não pode mandar navios que estão localizados na base na Síria para o litoral do Mar Mediterrâneo, e somente fica a frota russa que se localiza em Sebastopol, na Crimeia. Então a gente vê essa questão. Do outro lado, a gente vê uma certa ambiguidade e uma certa dificuldade de entender essas relações, e daí esse xadrez tão complexo da Turquia, que ela libera o comércio internacional, ela libera que a Rússia, que está explorando grãos e está explorando a agricultura da Ucrânia, para vender esses grãos para o mercado mundial. Então a gente percebe essa dificuldade. Por quê? Porque a posição da Turquia em relação à Rússia, ela é uma posição de dependência, de fragilidade. Isso se dá por conta do fornecimento de parte da energia turca que vem da Gazprom, que é uma empresa russa. Então, se a Turquia ela não tem uma relação que é de contraposição, mas essa contraposição
mitigada, essa contraposição que não vai gerar tantos efeitos ruins para a relação, ela se dá exatamente porque a Rússia ela tem capacidade de influenciar negativamente a população turca, bem como a sua economia. E a gente vê essa dificuldade. Além disso, se a gente pode observar a questão da guerra da Ucrânia, basicamente a gente percebe que boa parte dos drones da Ucrânia, eles têm origem turca. Então a gente percebe como que o Recep Tayyip Erdogan ele sempre estava utilizando dessa ideia de barganha, de cede de um lado, concede do outro, força para que alguma situação de curto prazo seja favorável ao regime dele interno. Então a gente vê sempre essa dificuldade, a gente vê sempre essa essa estranheza no sentido de políticas contraditórias convivendo dentro de uma estratégia turca de longo prazo. Então a gente percebe que neste segundo pilar, isto é fundamental. Isso vai dar uma característica para essas relações entre a Turquia e a Rússia de um caráter totalmente especial, de um caráter totalmente evidente. E a gente pode perceber que à medida em que a guerra da Ucrânia se aprofunda e que existe um impasse dentro da resolução do conflito, a posição da Turquia dentro dessa questão vai ficando cada vez mais evidente. Por quê? Porque ela sabe controlar tanto a Rússia quanto a Ucrânia, e ela se arvora para si como uma das principais responsáveis por negociar termos de paz, fazer com que os dois países beligerantes eles entrem em um acordo, e aí a Turquia consegue o seu grande objetivo, que é a ordenação do mar Mediterrâneo e de toda aquela região que é tão importante para a sua estratégia de inserção internacional. Então a gente vê esse segundo pilar com bastante atenção. E, por fim, tem o terceiro pilar, que são as relações da Turquia com o Oriente Médio. E qual que é o grande objetivo da Turquia no Oriente Médio? É que ela se torne uma potência regional e que ela também mantenha a sua integridade territorial intacta. Por quê? Porque existe um grupo dentro da Turquia, que são os curdos, que ameaçam a integridade territorial. Os curdos, eles estão espalhados pela Síria, pelo Iraque, pela Turquia, um pouquinho na Armênia e uma pequena parte no Irã. E é uma população muito grande, cerca de 30, 40 milhões de pessoas, e eles formam uma identidade nacional muito grande, eles têm um espírito de nacionalidade bastante forte, só que eles não têm um país, isso por diversas razões que não cabem nesse vídeo. Mas, ao longo do tempo, os curdos, eles ameaçaram a política de Ankara, ameaçaram a política turca em diversas situações para tentar criar um país com um grande pedaço da Turquia. Então, esse é um problema. Da Turquia que precisa ser controlado pelo Erdogan. E como que está a situação dentro do contexto do Oriente Médio em relação a isso? Com a guerra civil na Síria, basicamente muitas potências, muitos grupos começaram a guerrear internamente. E com a dissolução do poder de Assad e com o espraiamento de vácuos de poder dentro do território sírio, isso permitiu fazer com que os curdos começassem a se organizar no norte da Síria. E aí o que acaba acontecendo? Pelo fato desse vácuo de poder ter acontecido, surgiu-se o Estado Islâmico. E o Estado Islâmico é uma ameaça basicamente para todos os jogadores daquela região. E isso gerou uma coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos da América, que começou a combater o Estado Islâmico. E os curdos entraram nessa coalizão, ganharam armamentos, ganharam treinamentos, ganharam capacidade de atuação operacional militar e aos poucos foram derrotando o Estado Islâmico, chegando até ocupar cerca de 30 a 40% do território sírio. E isso para a Turquia é impensável, porque se os curdos eles detêm uma posição de território que seja vantajosa para os curdos, eles vão conseguir organizar defesa, eles vão conseguir organizar população para poder começar a ter na região norte da Síria uma cabeça de ponte para ataque nas regiões
curdas que estão localizadas na Turquia. E quem está organizando isso é o chamado PKK, Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que é considerado pelo governo da Turquia como uma organização terrorista, aos mesmos moldes da Al-Qaeda ou do Hezbollah, como a gente está acostumado a compreender aqui no Ocidente. Então, esta posição é impensável. Com a saída dos Estados Unidos do contexto da guerra na Síria, com a vinda do governo do Donald Trump, ele sai desse conflito, ele começa aos poucos a retirar tropas. Aí o que acaba acontecendo? A Turquia ela se vê na necessidade de ocupar posições na Síria para tentar desorganizar esta atuação dos curdos. Só que como a Turquia ela vai contra o governo de Bashar al-Assad, que está ligado a Moscou, então o que acaba acontecendo? Uma situação de tensão, porque os turcos eles apoiam os rebeldes sunitas na Síria, que estão lutando contra o regime de Bashar al-Assad. Então a gente vê que os turcos acabam por atacar posições tanto do governo quanto posições da Rússia dentro da Síria, e isso gera uma complexidade muito grande para o entendimento de como que a Turquia vai se organizar dentro de todo esse tabuleiro. Então a gente vê que a situação é bastante delicada, sem contar que nos últimos anos a posição e talvez a definição da guerra civil na Síria seja favorável ao regime de Assad. E sendo favorável ao regime de Assad, a Rússia vai ter força na Síria, a Rússia vai ter força em todo o Oriente Médio, e isso vai dificultar muito a posição da Turquia. Então a gente vê que a Turquia ela tem uma posição de fragilidade dentro da região. Isso faz com que a sua política externa ela acaba se tornando cada vez mais complexa para a região, dificultando a sua estratégia de ser uma potência regional. Então a gente tem este terceiro pilar que é bastante interessante, que é bastante sólido. E se nós observarmos em uma visão mais abrangente desses três pilares que eu acabei colocando, o pilar das relações com o Ocidente, da Rússia e do Oriente Médio, o que a gente percebe? Que a Turquia ela tem muitos problemas de política externa, ela tem uma região que inteira é instável, que vai apresentando diversas guerras perto de suas fronteiras, guerra no Cáucaso, guerra na Síria, guerra na Ucrânia. Isso tudo dificulta a articulação da política externa turca, e ela vai tentando se colocar como uma mediadora, como uma potência que vai querer a estabilidade dentro daquela região, para fazer com que aquela região se torne cada vez mais calma, e essa calmaria nessa região vai permitir que a Turquia mantenha os seus projetos de longo prazo, tanto para o Oriente Médio quanto para as relações com o Ocidente. E se a gente percebe que no longo prazo a possibilidade de uma maior guerra envolvendo outras potências que está acontecendo lá na Ucrânia aumenta devido ao nível de tensão entre Rússia, Estados Unidos e OTAN, a gente vai percebendo que no século XXI, um dos países chaves para o entendimento para onde que essas forças, esses blocos de poder vão caminhar, vai depender muito de como que a Turquia vai se colocar. Por este vídeo é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Eu peço para que vocês possam compartilhar este conteúdo com os seus amigos, nos seus grupos, porque é muito importante para mim esse contato, para que eu possa continuar produzindo conteúdo para vocês. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.